33 minutos do segundo tempo, tá? O Vasco levou a virada para o Corinthians, 3-2. Tô fazendo esse vídeo pela indignação, sabe? A capacidade que o Vasco tem de humilhar, de brincar com a cara do vascaíno, né, cara? Num campeonato em que o Vasco entrou na competição apenas com o único objetivo, que era fazer uma temporada digna e se manter na Série A, o Vasco leva a temporada inteira numa molecagem, numa safadeza, capaz de chegar, por exemplo, numa reta final de um brasileiro, em que vários clubes estão pedindo para cair, inclusive o Vasco. O Vasco chega nessa condição aqui que nós estamos vendo, em casa, com uma partida em que o Vasco só depende de si para se manter na Série A, e contra um time extremamente inseguro e em crise como o Corinthians, que tomou de 5 do Bahia na rodada passada, porque o Bahia não deixou o Corinthians jogar e enfrentou o jogo como se fosse uma final. O Vasco em São Januário, casa cheia, os ingressos esgotados praticamente no dia do anúncio das vendas, casa cheia, um momento em que o Vasco precisava fazer esse jogo como se fosse o último jogo da temporada, como se fosse uma final. O Vasco faz um gol, acha um gol, começa o jogo bem, faz 1-0, num primeiro tempo ofensivamente interessante para o Pumita, né, que faz o gol e logo em seguida dá assistência para o segundo gol, que foi um gol do Vegete, inclusive um golaço. Mas nesse intervalo entre um gol e outro, o Vasco toma um empate. O Vasco toma um empate numa falha da defesa em que não consegue disputar uma bola aérea. E de novo numa bola aérea leva um empate. Então, cara, é muita desatenção, sabe? Muita desconcentração, muita falta de raça, sabe? De competitividade. O Vasco precisava entender que, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, contra o lento Corinthians, desatento Corinthians, o Vasco precisava apenas marcar Renato Augusto e Juliano. Mas o Vasco não tem esse meio campo capaz de fazer isso, né? E aí o Vasco deixa espaço para o Renato Augusto jogar, que acha diversas vezes jogadores livres, e numa dessas o Vasco leva a virada, sabe? Uma partida em que o Vasco poderia ter feito o segundo gol se não tivesse recuado, fez o primeiro gol, recuou, deveria ter continuado com a posse de bola, deveria ter continuado insistindo no segundo gol para poder abrir 2-0 no placar, e aí sim, né, poder baixar as linhas, poder fazer um jogo um pouco mais tranquilo, esperando ali para poder fazer o terceiro gol. Mas isso, cara, é foda. O Vasco tá ali, ó, na iminência de tomar o quarto gol do Corinthians, e se complica no campeonato, porque eu não acredito que esse elenco tenha equilíbrio emocional, inteligência emocional suficiente para ganhar os 2 últimos jogos. O próximo contra o Grêmio e o último contra o Red Bull, 2 times que brigam por vaga na Libertadores, né? E um adversário direto, que é o Corinthians. O Vasco não consegue vencer o Corinthians em crise no Rio de Janeiro. Para mim, o Vasco está fazendo de tudo para disputar mais uma Série B, num campeonato que a gente já tem aí 3 rebaixados, né? O América, o Curitiba, o Goiás e agora o Vasco está fazendo de tudo para ser o 4º rebaixado da competição. O jogo nem terminou, galera. Eu tô fazendo esse vídeo revoltado, indignado com a situação, porque é brincadeira o que essa gestão e o que esse time tem a capacidade de tirar o vascaíno do sério. Beleza? Vamos ver o que vai dar o jogo, né? Eu acho que eu não vou nem assistir o final do jogo, né? 37. E a gente tá torcendo aqui para que não perca o jogo em casa. Não perca o jogo em casa. Uma obrigação.